Estamos de volta. Essa semana o Justiça em Questão fala sobre direito imobiliário. O uso capião ou a uso capião, o termo pode ser dito das duas formas. Não pode ser confundido com invasão de propriedade, situação em que não há posse mansa e pacífica e que pode resultar em ação de reintegração de posse contra o invasor. Para entender melhor o que é a uso capião e qual é a novidade relacionada ao tema previsto no novo CPC, acompanhe a reportagem de Silvana Monteiro. Quem tem a posse mansa e pacífica, contínua e duradoura do bem móvel ou imóvel passa a ser dono se decorrer do prazo determinado em lei. Assim se define uso capião. São vários os tipos previstos de acordo com a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002. Uso capião extraordinária, ordinária, prolabore e outros conforme explica o magistrado. E a Constituição até avançou mais para cuidar de uso capião urbana especial, tratando da moradia. O imóvel urbano é limitado a uma determinada área, que é pequena, e desde que o posseiro utilize esse imóvel para a sua residência e de sua família. Mas nós temos também, no Estatuto das Cidades, a uso capião coletiva. Mesmo antes do Código de 2002 e da própria Constituição, já tínhamos a uso capião indígena no Estatuto do Índio. A espécie mais comum de uso capião que chega à Justiça é em relação a bens imóveis, mas o magistrado destaca que já conheceu ações envolvendo bens móveis. Uma ação que foi proposta na vara que eu era responsável. Tratava-se de um carro antigo importado e, conversando com um colega na época, isso parece até incrível, ele me disse que na vara dele tinha a ação de uso capião de uma aeronave que havia sido abandonada no aeroporto aqui de Belo Horizonte. Alguém tomou posse da aeronave, passado o prazo legal, para conseguir o registro no antigo Ministério da Aeronáutica, teve que fazer a ação de uso capião. Lloyd e família viveram por 23 anos em uma casa de propriedade da empresa em que o pai trabalhava na cidade de Nanuque, em Minas Gerais. Por residir no imóvel, o funcionário não recebia o aumento de salário anual. Após sua demissão, entretanto, o pai de Lloyd se viu diante da possibilidade de não ter mais um teto para abrigar a família. No papel de filha mais velha, a professora resolveu procurar ajuda. Fomos informados por leigos, por pessoas simples, que tínhamos o recurso do uso capião. Para isso, tinha que recorrer a um advogado, contratar um advogado e dar entrada, montar o processo do uso capião. Procuramos um amigo, vizinho, advogado. Ele fez o processo, montou o processo e levamos adiante. O processo movido pela família da professora Lloyd Tolentino durou 6 anos. Se fosse apresentada hoje, a demanda poderia ter sido solucionada de modo diferente. O novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2016, alterou a Lei de Registros Públicos e passou a prever o uso capião também de forma extrajudicial. Primeiramente, ele tem que estar com o advogado constituído. Pode também ser pela Defensoria Pública, mas a lei exige que tenha um advogado. Tá? O primeiro passo, ele deve ir no cartório de notas, fazer uma ata notarial constatando a posse daquele imóvel. Então ele tem que ir no cartório munido de todas as formas de prova que ele tiver. Constatando essa posse, segundo passo, ele tem que contratar um engenheiro. O engenheiro tem que fazer o memorial descritivo e a planta do imóvel, com todos os confrontantes o proprietário assinando essa planta. E com isso, mais as certidões exigidas por lei, ele vai dar entrada no cartório de registro. Neste caso, o processo se iniciará no cartório de notas e será finalizado no de imóveis. Em comparação com o processo judicial, é como se a fase de instrução processual ocorresse na serventia notarial e o julgamento no ofício de imóveis. Se houver impugnação, o registrador não vai arquivar, vai remeter para a justiça. E também a lei diz que o advogado do interessado
vai ter um prazo para ampliar aquele requerimento inicial e adaptá-lo ao Código de Processo Civil para ter, então, uma ação de uso capião. No caso da professora, durante os 6 anos de tramitação do processo, a família continuou residindo na casa sem ônus e pôde, ao final da disputa, comemorar o direito garantido em juízo. Então foi uma causa tranquila, porque nós entendemos que os gestores da empresa, né, eles tinham conhecimento do problema. Ficamos bastante surpresos quando fomos notificados que havíamos ganhado a causa. Em junho de 2013, foi firmada uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Minas e a CMI Secov, Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais. O objetivo? Conciliar. Trocar o tradicional processo judicial e a espera por uma sentença pela conversa amigável e solução imediata. Essa é a ideia da conciliação, e que vem ganhando força com a realização de acordos nos litígios envolvendo o mercado imobiliário. Hoje a gente está mais ou menos com 100 audiências semanais lá no tribunal. Isso, mais ou menos, 60, 65 são da área condominial e o restante de locação. Temos tido também muito sucesso, 90% das questões que vão para o tribunal são resolvidas na conciliação, e isso faz, ou seja, o judiciário fica bem mais, como é que se diz, folgado realmente para poder julgar aquilo que realmente deveria passar para ele. A conciliação pode ser pré-processual ou com um processo já em andamento. O juiz explica. Os processos vêm para cá, para o centro judiciário, seja o físico ou seja o processo virtual, e é tentada a conciliação para que as pessoas tentem solucionar os seus litígios da forma amigável. Pré-processualmente, a pessoa se dirige de uma forma bem desburocratizada e ela faz a sua reclamação. Nós temos os nossos atendentes e a pessoa ela é atendida nas suas demandas. Ali é expedida uma carta-convite para que ela mesma possa entregar. Leonardo nos disse que a iniciativa parte também das empresas. Como o sindicato é das empresas do mercado imobiliário, todas as empresas do mercado normalmente elas fazem essa solicitação para o sindicato, e o sindicato é que agenda junto ao Tribunal de Justiça. Isso é importante porque ele tem que fazer uma triagem para saber se todos os pressupostos estão ali naquela reclamatória, ou seja, naquele ato, para poder ser levado ao Tribunal de Justiça para conciliação. E depois também, uma vez que chega no tribunal, o sindicato também acompanha toda a evolução daquele processo, não só para estatísticas, mas para também saber se realmente precisa de onde pode melhorar e onde a gente pode ser mais dinâmico, né, na conclusão desses feitos. As causas que chegam ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos são diversas. Quem nos conta é o juiz responsável. Rescisões de contrato, devido à falta de pagamento, atrasos, principalmente nessa época de crise, é muito comum. As reclamações devido a atraso na entrega de imóveis ou algum problema na entrega. Então, aí nós temos as indenizações por dano material, imoral também, é muito comum. E ações relativas a aluguéis também são muito comuns aqui. O William foi convidado a participar e saiu satisfeito, não só por ter feito um acordo. A facilidade que você tem de negociar uma dívida e até estar recebendo algum crédito também, né? Satisfação que se divide entre as duas partes na mesa. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do nosso programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.